Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Alguém tem uma versão assim? Posso acrescentar algo? Tem alguma versão diferente? Não? Então, vamos fazer uma oração. Então, o Carlos vai fazer uma oração para esta manhã. E depois nós vamos passar uma mensagem para os irmãos, né? Pode ser aqui. Depois é um domingo bonito, né? Quem for votar hoje, tem uma ordem para votar. Primeiro estadual, depois federal, depois senador, depois governador, depois presidente. Tem gente que já anulou o voto porque se atrapalhou todo lá e não conseguiu votar. Então já preste atenção. Amém. Senhor Deus, meu Pai, nessa manhã queremos te dar toda a graça, toda a honra, toda a glória a Ti, que através da Tua palavra o Senhor possa falar aos nossos corações. Doce Espírito Santo, venha, Senhor, inundar com a Tua palavra, abra nossos olhos, coloca a nossa mente, Senhor, obediência cativa a Cristo Jesus, nesta manhã, Senhor. Obrigado por mais este dia, Senhor. Abençoe cada vida aqui, Senhor. Ó Pai, usa, Senhor, grandemente a vida do Senhor Hinaldo nesta manhã, que usa, Senhor, Ele para trazer a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem, nós temos então aqui um texto e um confronto, duas ideias postas na mesa para que a pessoa possa refletir. A figura de Nicodemos, que é traduzido também como um administrador, como alguém que trabalhava na parte legislativa, fornecendo a lei para os judeus, com certeza sob a supervisão do Império Romano, ele não tinha tanta independência. Esse era o Nicodemos, era um doutor da lei, portanto ele era um homem que estava bem informado sobre todos os assuntos do reino e também das escrituras e dos problemas de Roma, e ele aos poucos foi ouvindo falar de Jesus. E esse colegiado de legisladores que estava em Israel, ninguém pode estranhar de que eles, depois que fosse tomar um cafezinho lá, ia lá tomar um cafezinho, eles iam discutir, afinal de contas, onde é que está o nosso reino de Israel. Porque todo judeu tinha essa esperança. E os legisladores, doutores da lei,
conhecia muito bem. Então, quando eles conversavam em particular, certamente eles trocavam ideias interessantes sobre o reino, sobre a possibilidade do reino, em que situação eles estavam, para que pudesse pensar que era realmente um reino judaico, ou eles eram apenas uma colônia, um país dominado por uma potência estrangeira. Então eles sempre meditavam sobre isso. Então esse seria o que estava na mente do Nicodemos, a priori, que se chama do a priori com lógico, político, religioso e ético de Nicodemos. Estava composto pelas profecias, estava composto pelas informações, pelos estudos, enfim, a priori ele tinha um pensamento já formado, determinado sobre o que era o reino. Para ele era isso. Aí também tem as figuras mais atuais, como Tupac Amaru no Peru. Ele também fez uma formulação daquilo que era a independência e se comparou a um Davi, tentou se libertar e foi massacrado pelas tropas espanholas de origem cristã que dominaram toda aquela região em nome da cruz e da espada e mortandade em nome de Cristo. Foi um erro histórico, né? Então Nicodemos, ele pensava no reino, mas estava muito ligado à espada, porque toda a história do reino de Israel antigo ele estava sempre ligado à espada. Agora Jesus era uma outra mente, uma outra mentalidade. Jesus falava do reino, mas numa linguagem muito popular, paz e amor, não é? Uma linguagem bem popular era isso, era paz e amor o reino dele, não era um reino de espada. Ele falava de espada de forma metáfora, uma metáfora de lutas espirituais. Então quando Nicodemos ele vai procurar Jesus, ele vai procurar não de dia, mas vai de noite. Vamos ver agora como é que está aí as informações que o Renato nos traz sobre essa figura. Primeiro ele fala sobre o reino de Deus, né? Isso é uma plantinha bem nova. Aí Nicodemos, primeiro que ele vai à noite, está escuro, tem várias imagens que se pintam sobre Nicodemos indo procurar Jesus à noite. Parece que ali está quase numa caverna, no outro lugar está num jardim. Ele está bem protegido para que ninguém conheça que o advogado importante foi lá procurar Jesus, né? Aqui Jesus que eles tiram da cruz com Nicodemos e José de Arimateia. Então existe uma associação de crença. Nicodemos dá sinais de que ele com certeza se converteu, porque ele foi lá cuidar do corpo de Jesus. Era um tipo diferente de cristão. Tem muitos. Assim como hoje, se você for procurar pessoas que se julgam importantes, deputado, senador, para ir num culto, não, isso é muito complicado. Porque parece que é uma humilhação. A não ser nos Estados Unidos, que é um país mais atrasado, então o presidente vai na igreja, o senador vai na igreja, mas lá é uma atraso de vida, não é? Então o crente lá já é atrasado, é diferente. Agora aqui é um país mais evoluído, as pessoas censuram muito se um senador for numa igreja evangélica. Que isso, né? Lá no Nicodemo então ajudou. Um tesouro escondido era o símbolo do reino. Assim, vários símbolos Jesus usou para mostrar essa questão do reino de Deus. Basileia Toteu, o reino de Deus. Em Mateus, então um tesouro escondido. O homem está procurando um tesouro, olha lá que ele achou. Poderiam colocar ali pedras de diamante. Colocaram, naquele tempo, eram aquelas taças de ouro. Hoje nem sei. Um diamante vale mais do que isso, né? Mas para aquele tempo, esse era o grande tesouro, essa lataria aí, né? Eles fizeram imagens, tem diamantes aí pequenininhos que valem milhões de dólares. Mas naquele tempo, esse era o grande valor, era um camelo, uma coisa assim. Aí tem um grão de mostarda. Você vê que para Jesus mostrar o reino, olha um grão de mostarda no dedo de uma pessoa. Muito pequenininho. Então Jesus, o reino de Deus, Jesus faz uma expansão do reino, uma coisa assim que você olha e fala, depois ele olha uma coisa tão pequenininha que você fica assim, onde está? Ele dá às vezes um sentido abstrato do reino, é tão sobrenatural, né?
ele é metafísico, está além. E ele mostra às vezes imagens pequenininhas. Mas olha a árvore, porque Jesus disse: a árvore cresce, mas ele é uma semente pequena, um grão de mostarda. Aí o semeador, talvez semeando um grão de mostarda, o vento estava aí espalhado para todo lado. Aí o fermento, né? Como a mulher escondeu de 3 medidas de farinha, quer dizer, o fermento fica escondido dentro do pão. Você come o pão, você vê o fermento. Você abre o pão, você vê o fermento. Ele está lá, mas você não vê. Então Jesus às vezes mostra o reino como uma coisa que o pessoal olha e não vê. Nicodemo dificilmente ia entender uma coisa dessa. Um reino que ele estava acostumado a ver, e agora Jesus propõe um reino que parece que é abstrato, não se vê, se percebe, mas onde está? Está escondido dentro do pão. Lá no pão não acha. Está dentro de vós. E você procura dentro de si mesmo, você acha tribulações, angústia, indecisões. E você vai: onde é que está o reino dentro de mim que eu não vejo? Eu pareço ser escravo. Paulo diz: eu sou escravo do pecado, de indecisões, de complicações. Mas o reino está lá escondido. Tem mais? Só esse. Então Nicodemo pensava de uma forma e Jesus pensava de outra. Então Jesus pensava de uma forma muito mais profunda, real, e tinha as raízes no Antigo Testamento, mas também na eternidade. Por isso que o pensamento de Jesus aflora de forma estranha para Nicodemo. Se você olhar quando Nicodemo chega para conversar com Jesus, Nicodemo é uma pessoa polida, educada. Ele é um prefeito político pedindo os votos, né? Ele é educadíssimo, Nicodemo. Ele chega para Jesus e diz: olha, mestre, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus dá uma resposta que nada tem a ver com o preâmbulo da argumentação que propôs por Nicodemo. Ele diz assim: olha, em verdade te digo. Jesus muda de assunto completamente. Pode ser que Jesus sabia que Nicodemo estava pensando no reino judaico. Por informações, porque Jesus tinha amigos importantes, conhecia pessoas que passavam para ele o que as pessoas pensavam. E também Jesus pode ter lido os pensamentos de Nicodemo. Então quando Nicodemo chega, Jesus olha para ele e sabe o que ele está pensando: no reino de Davi, no reino da espada, no reino da violência, no reino judaico, exclusivo, só deles. Porque Nicodemo pensa: o certo não se afastará de Judá. O Messias, aquele que vem, seria então um rei, destruirá o inimigo, ou matará o inimigo com o sopro da sua boca. Ele reinará, será luz para as nações. E era só Judá. A Samaria estava meio excluído, Galiléia estava meio excluído. Só o sul, só aquele povo, só aquela elite, só aquele povo absolutamente escolhido, só aquele povo determinado é que seria realmente a nação que iria reinar sobre todo o mundo. Então Nicodemos tinha um pensamento assim. E Jesus, quando vê Nicodemos, ele muda de assunto para Nicodemos. Porque para Nicodemos, até que Jesus, quando fala isso, ele se sente desconversável. Ele fala: como? Porque ele estava pensando num reino terreno, como pensou os discípulos, como pensaram muitos que estavam ali, Hosana que vem em nome do Senhor. Eu pensava que tu haveria de reinar, aquele que morreu haveria de reinar. Mas passaram 3 dias e ele não apareceu, e ele ia reinar. Então todo mundo pensava isso, com poucas exceções, talvez Maria Madalena, João, mas era mais político. Todos pensavam assim. Então Nicodemo se sente, na verdade, numa situação desconfortável, quando Jesus fala: em verdade vos digo, que dá ênfase a um novo assunto. Não um assunto que estava na mente do Nicodemos, ou que está na mente de Tupac Amaru, no Peru, ou que estava na mente de muitos políticos messiânicos, ou que está na mente de todas as pessoas. E nós mesmos pensamos, de repente, que reinar
é estar livre da miséria, e reinar é ter fortuna. E às vezes a igreja prega muito mais o evangelho judaico, da libertação financeira, da libertação da miséria, e de ser uma pessoa próspera, e de não ser um miserável, mas ser uma pessoa rica, e tal. Então, isso é um evangelho bem judaico, bem do reino de Davi. E Jesus não descartou essa possibilidade de uma vida abundante, mas a vida abundante, ela não é a plenitude do reino. Jesus veio também trazer uma vida melhor, uma vida mais justa, mas não era o fim de todas as coisas, não era a plenitude. O reino sempre estava um pouco à frente, e nós sempre somos assim também. Então, quando a pessoa chega num patamar em que achava que ali seria uma posição reinante, logo lhe vem uma adversidade, ou então um desejo de algo mais, e aquilo que tem não parece ser aquilo que é tão importante para se reinar, e se deseja algo aquém. O progresso é feito assim também. A gente olha sempre para o horizonte. Isso não é um mal em si, mas não podemos acreditar que isso seja a essência do reino, ou que isso seja o reino de Deus. São coisas intermediárias, são coisas transitórias, que tendo ou não tendo, ambos passarão, o pobre e o rico, o que tem e o que não tem, tudo fica as coisas daqueles que têm pouco, fica também as coisas de quem tem muito, e fica tudo. Nós não sabemos quem foram nossos antepassados, se eles foram muitos milionários e depois ficaram pobres, não é? Mas o que a proposta de Jesus é que haja a mesma sociedade abundante, que não haja miserável na face da terra. Isso depende também das políticas e da igreja. Mas quando Jesus desconversa Nicodemos com aquela nova ideia, tirando do vale da verdade, né, do Alepos, quer dizer, Alepo, a verdade te digo, sem engano nenhum, eu te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O que tinha isso a ver com o elogio de Nicodemos? Nada. Parece que Jesus foi mal educado e Nicodemos bem educado, porque Jesus viu o que ele estava pensando. Senão o diálogo fica bem estranho, que você pergunte, você vai hoje votar? E você diga assim, o jogo ontem foi 2-2. Você está respondendo? Ou então você diz, olha, eu vou dizer seriamente, se chover amanhã será muito bom para a lavoura. Eu perguntei uma coisa, você respondeu outra. Então parece que foi um assunto assim, mas como Jesus conhecia Nicodemos, conhecia as ideias do conjunto colegiado de legisladores, em qual Nicodemos é considerado um príncipe, então ele já estava informado qual era o pensamento deles. Jesus então diz essa palavra, enfatizando a verdade do Alepos, que sem esquecimento eu vos digo, né, que Leta o vale do esquecimento, não esquecer é a verdade. Para não se esqueça, Nicodemos. Eu te digo, se alguém não nascer de novo. Então, quando Jesus coloca essa palavra nascer de novo, que no grego é anotem, quer dizer, nascer de cima, do alto, que às vezes a pessoa traduz como nascer de novo, mas a tradução mais correta de anotem é nascer do alto. E na versão pershita, que é uma versão do aramaico, que foi quando escreveram a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no aramaico. E no aramaico, traduzido literalmente, seria nascer da estrela. E como nascer da estrela era sempre do alto, por isso que a nota é traduzido de forma mais correta como nascer do alto do que de novo. Entretanto, a nota significa tanto nascer do alto como nascer de novo. Nicodemos traduziu como nascer de novo e Jesus traduziu como nascer do alto. Por isso que Nicodemos tem um pensamento um pouco kardecista, né? Naquela época. Mas como pode nascer de novo, sendo velho? E também ficou desconcertado, né? Porque Jesus puxou um outro assunto. Então, como é que pode esse nascimento? Jesus então ainda introduziu outras explicações. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E evidentemente, como se foi feito em aramaico, Jesus disse, só quem não nascer da estrela, Nicodemos, estrela é lá para cima, não é aqui embaixo. Então, a nota é lá de cima, é a tradução que Jesus preferiu,
foi exatamente a tradução do aramaico, que possivelmente era a linguagem que ele conversava. Pode ser, claro, que Jesus entendesse grego, Paulo não entendia, é possível. Mas era aramaico, que era um hebraico muito popular, um hebraico mineiro, bem mineiro, profundamente nortista, sulista, lá do Rio Grande do Sul. Né? Então era uma linguagem assim, e era nascer da estrela, nascer do alto. Então Nicodemos, claro, tudo em aramaico, ele começou a pensar que o reino que ele pensava anteriormente e ainda estava pensando, ele não se adequava aos ensinos de Jesus, aquele novo dinomai, aquela transformação das coisas. Foi isso que Jesus estava fazendo um dinomai, transformando aquela ideia do reino do Antigo Testamento numa nova ideia. E uma ideia plena de imagens diferentes, grão de mostarda, medida de farinha, e tanta coisa diferente. Quer dizer, que o reino se tornava abstrato, se tornava concreto. Disse, olha, não está ali nem aqui, mas está dentro de vós. Onde está o reino? E as pessoas ficavam procurando o reino. Eu acho que depois Paulo diz assim, não era nem comida nem bebida, mas era alegria, Pai e Espírito Santo, se aproximando o mais que pôde daquilo que Jesus estava falando sobre nascer do alto e estar no reino. Então Paulo pinta um quadro novo, né? Paulo era um Van Gogh do mar, um artista que pintou vários quadros do Evangelho da Salvação e de tudo isso. Então Paulo pinta um quadro novo, ele faz um novo trabalho, com novas cores, com novas tintas, e diz, olha, o reino de Deus não é nem comida nem bebida, que era a tradução mais materializada do reino, mas é alegria, paz e Espírito Santo. Então Paulo sai daquela ideia materialista para uma ideia transcendental, ele sai para a metafísica, para além. Então ele dá um retrato psicológico do reino. Se você se sentir feliz, sentir alegre, é estar no reino de Deus, e não pelas coisas materiais. Por isso então que Jesus dá uma ênfase interessante, ele fala assim, ó, importa a ti. Porque essa palavra importa a ti, ela é também, no caso, traduzido na forma passiva, como no hebraico, shadash, que é fazer novo. Importa a ti fazer novo, que é o shadash. Shadash. Era fazer novo, como Samuel disse, vamos renovar os nossos votos ao rei Saul. Ou como faz o novo pacto, né? Hadash Berit, um novo pacto. Como então Isaías anuncia coisa nova. Então Hadash é coisas novas. Uma palavrinha só significa não novo, mas coisas novas. Nicodemo pensava em coisas novas. Jesus também pensava no Hadash, mas ele viria com um novo processo, uma nova transformação, com um nascimento espiritual. Então o reino ficou bem difícil para os judeus fazer uma tradução rápida do reino. Se perguntasse para qualquer um deles, eles não iam responder de acordo com o pensamento de Jesus. Eles ficariam confusos. O que é o reino? É algo que está além, é algo que nós temos, mas Isaías diz, olha, aquilo que veio já passou, eis que tem agora uma Hadash para vocês, uma coisa nova. Essa coisa nova, lá com os amigos, Nicodemo pensava, olha, que coisa nova é essa que ainda não chegou? Jesus recebia notícia de Nicodemo recebia de Jesus, e Nicodemo deve ter ouvido falar, olha, tem um que diz, que dá a entender que é o Messias, e ele diz que veio fazer as coisas novas, uma Hadash. Ele veio transformar, que olha, que ele multiplica, ele faz milagre. E Nicodemo falou, será que Nicodemo não foi o mensageiro do colegiado? Nicodemo vai lá, vai de noite, que é para ninguém te ver, senão vai comprometer todos nós aqui. Então Nicodemo foi de noite, vai investigar Jesus. Mas parece que Nicodemo vai se convertendo aos poucos. Então Jesus diz assim, olha, que importa? Era alguma coisa que Nicodemo tinha que tomar uma atitude ele mesmo. Veja que o nascimento é do alto, mas você tem uma responsabilidade.
Porque Jesus disse, isso é um verbo del, que está na terceira pessoa, no imperativo. Importa a ti, te importa, você carece de nascer de novo. Você tem que sentir essa necessidade do novo nascimento. Para você sentir a necessidade de alguma coisa, você tem que ter a liberdade de vontade de sentir. Não é uma arbitrariedade das vontades, não é uma vontade superior que domina a sua vontade e faz de você uma pessoa sem determinação, e que essa vontade é fora da sua vontade. É como se você fosse puxado à força para mudar a sua vontade. Não. Te importa, Nicodemos. Importa você. Porque Deus amou o mundo. Então importa você. Esse é o verbo. Importa a ti nascer de novo. Importa você. Nicodemo ficou com essa mensagem na mente. Como é que era possível ele nascer de novo? Ele faz uma confusão logo de entrada. Ele fica confuso, ele não entende o que diz aquela nova escritura, o Novo Testamento. Ele está preso ainda no Antigo Testamento. Ele está preso naquela ideia de reino. Ele não sabe como entrar. Ele não tem ideia onde está o reino. Vamos dizer, Jesus também não facilitou muito. Tanto é que Jesus disse assim, olha, os discípulos perguntavam assim, por que tu conversa com eles por parábolas? Como o grão de mostarda, etc. Olha, a vós é dado os mistérios do reino de Deus, mas a eles é dado por dificuldade. A Nicodemo foi dado por dificuldade. A todos os outros, eles não sentiam muito à vontade para descobrir essa questão onde estava o reino. E Jesus, digamos, não facilitou, porque as parábolas, hoje, você diz, mas as parábolas estão interpretadas. Hoje, naquele tempo ninguém interpretava bem as parábolas, alguns nem conseguiam interpretar, os discípulos falavam assim, olha, interpreta para nós, por favor, eu não entendo nada do que é isso. O que é mostarda? O que é nascer de novo? E etc. Jesus explicava para eles. E Jesus falou, mas para eles, os outros, é dado por parábolas. Eles tinham que pensar, eles tinham que refletir. E Nicodemo estava pensando no que significava isso e o que significa para nós hoje. Porque você vai caminhando pelo Novo Testamento e com várias interpretações, com várias imagens, com vários símbolos, você fica pensando, o que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, é um grão de mostarda, é um pouco de fermento. Então fermento aí é usado por uma boa causa. Geralmente fermento é uma coisa ruim, mas Jesus usa fermento ali como coisa boa, assim como usou a serpente como coisa boa, sendo a serpente sempre um símbolo de coisa ruim. Então Jesus introduz vários símbolos, várias ideias do reino, mas uma subsiste, que é do novo nascimento, que é do alto, que é do Espírito. Essa é a base de reflexão sobre o reino de Deus. Daí pode vir várias ideias, da mostarda, etc. Mas a ideia absoluta do reino é a ideia que introduz o Espírito nessa ação de fazer nascer de novo, nesse agente do novo nascimento, com a sua vontade de querer nascer de novo. Então a base essencial do reino de Deus é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Porque então Jesus disse, olha, se você não nascer de novo, não nascer da água do Espírito, você não pode ver. Quer dizer, a questão que Jesus disse não pode ver, seria não pode estar lá, não é? Porque também se você vê, mas não entrar, não adianta nada. Então Moisés viu, mas teoricamente não entrou, mas é claro que Moisés não se perdeu. Mas ali você vê que Moisés viu a terra, mas não viu. Então Jesus disse, ver ali significa estar no reino. Então Jesus deu essas condições. Ali é a base da reflexão melhor, da essência, do significado do reino de Deus dentro de nós e dentro de vós, que está aí dentro de nós. Depois Jesus criou vários símbolos de como nasce, como ele germina, que não é um impacto violento,
Com um grão de mostarda pequeno, você pode não perceber que o reino de Deus está dentro de você. Você algumas vezes até duvida, porque ele é muito sensível, até suprassensível. Você não tem uma percepção de experiência pela razão do reino de Deus. Você vai depois pensar sobre isso. Mas o começo dele é um começo muito abstrato. Você não percebe. Você tem muitas emoções quando converte. Depois parece que aquela semente é como um fermento escondido no pão. Você fica pensando, mas como é que o reino de Deus está dentro de mim? Se eu estou no meio de tanta confusão, de tanto problema, de tanta dificuldade. Onde é que está o reino de Deus dentro de mim? Aí você tem que começar a usar a razão para você ajustar essa ideia com a realidade. Ajustar a questão da razão, da experiência, dos pensamentos, para ver, bem, está aqui dentro de mim, a minha subjetividade. Né? Então, eu sinto o reino de Deus. Eu percebo que a maneira de eu viver mostra que eu estou no reino de Deus. Eu compreendo, acerto, erro, perdoo, sou perdoado, convivo, tenho alegria, respeito os amigos, respeito os inimigos, e dá bons frutos, e tal. Então você começa a perceber o reino de Deus. Então Jesus ele dá uma nova ideia, uma nova partida para a pessoa começar a pensar no significado do reino de Deus e passar a cultivar o reino de Deus, porque sendo ele uma semente, e você tem que cultivar. Você não joga uma semente e deixa ela brotar por conta dela mesma. Você cuida. Então um grão de mostarda, você cuida para que ele possa fazer essa boa fermentação, né? Para levedar toda a massa. E essa levedação, ela passa por todos os lugares, por todos os setores da sociedade. É uma coisa da sociologia, porque o Evangelho não é uma coisa de coisas de solitários, mas é uma coisa de sociabilidade. O Evangelho é social. Por isso que vai crescendo no Brasil até a ideia de um dia ter um presidente cristão. O único que nós tivemos foi o Ernesto Geisel, que começou a tirar a perseguição política, mas ainda havia muito no governo dele. Há uma grande oportunidade agora. Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender do povo, por exemplo, saber escolher. Isso é o grão de mostarda que se torna uma árvore. É quando vai tomando lugares até no Estado para que possa fazer justiça. Isso é a ideia também de uma árvore que cresce. E depende do povo. Eu vi um irmão escrever assim: olha, ó Senhor, tem misericórdia do teu povo, para que não tenha ninguém elegendo uma coisa que seja aquele contraditório da fé, aquela coisa ruim. Mas se sabe que no tempo do judeu houve judeus que chegaram e disseram assim, numa apologia de Jotão, né, parece, diz assim: Urtigas, vem e reina sobre nós. Pois tem cristão que vota em que apoia aborto, apoia crime, apoia Estado Islâmico, ou apoia farras intermináveis em Brasília, como foi no tempo do Palocci, que teve aquele problema do caseiro. Foi as festanças de bebedeira que tinha lá em Brasília, na granja com um bom nome, granja do torto. Ali se reúne coisa torta, né? Beber e tal, depois vai lá governar. Quer dizer, vem urtiga, vem sobre nós. Muitos cristãos vai votar nas urtigas, você vai ver. Caifás disse bem que quem vota nas urtigas, quem vota nessas pessoas que fazem o mal, são os evangélicos. E eu vi gente evangélica fazendo acordo com as urtigas. Como é que pode ser? Será que nós somos assim? Nossos irmãos são muito bons. Eu amo muito meus irmãos. Eu acho que os crentes são as melhores pessoas. Mas para presidente, eu acho que eles são muito simples. Eles falam: Jesus, você acredita? Um candidato falando assim: Jesus, me ajuda. Olha, pede volta. Se ele falar assim: Jesus, me ajuda, olha lá, está falando de Jesus, perde e volta. Mas se eles postar lá com a cervejinha e com 10 mulheres em volta, tem até mulheres que acham bonito e dizem assim: eu vou votar nele. Vai ser, rapaz, esse homem é decidido, né? Ele não é cristão, mas é um bom político, ele tem um passado político, ele tem
política. Então nós temos a tendência de eleger o tigre. Eu não sei como é que vai ser essa eleição. Então essa questão da árvore, da semente, dessas coisas que nascem sem significância, não é para ficar escondido como uma liberdade individual para você que está no reino de Deus, feliz da vida, esperando o mundo acabar. Não. A felicidade e a liberdade, quando ela fica muito isolada em si mesma, você termina perdendo a liberdade lá fora. Você não é livre no seu quarto trancado. A liberdade é compartilhada. É preciso compartilhar a liberdade em todos os aspectos. Então a liberdade vem dos cristãos. Como disse a Marina Silva, a separação do Estado laico do Estado da igreja nasce com a reforma protestante. Até ali a igreja era oficial. De lá para cá, quem propôs a grande liberdade para o povo, inclusive para o povo brasileiro, foram os protestantes, os cristãos, que nunca foi um Estado religioso. Separou. E o povo escolhe seus candidatos. Claro que aí vem o grande risco, tem que saber escolher. Então essa ideia do novo, ela envolve todas as situações. Até um novo emprego melhor. Sempre melhor, não é? E as coisas novas que você escolhe para a sua vida, são as novas escolhas boas, não é? São as caminhadas para o progresso. São tudo coisas novas. Isso nasce do grão de mostarda, daquela pessoa que nasceu de novo. Faça uma ideia se os Estados Unidos fosse então fundado por um pagão, não é? Declaradamente pagão, ateu, agnóstico. Você acha que teríamos uma nação depois liberta, livre? Eu acho que não. Uma pessoa perversa logo no começo não seria bom. Mas nasce sobre o auspício da esperança, da liberdade, sobre a visão de um horizonte aberto. Então isso vem dos cristãos, que aprendeu a olhar para o horizonte, aprendeu a ver uma árvore crescer, aprendeu que a fé é pequenina, mas ela cresce, é um grão de mostarda, mas torna uma árvore grande, para acolher pessoas embaixo, para dar sombra. Então a nossa fé é uma fé social. Nascer de novo é, na verdade, antecipar o reino, é começar a respirar uma atmosfera de liberdade do reino de Deus. Imagine você se nós tivermos um governo que tem uma tendência comunista, ele vai mesmo apreciar a igreja. Ele pode até, como disse alguém, né, líder socialista, bem esquerdista, olha, eu participei da comunidade de base só para poder ser católico, votar em mim e tal, né? Depois a gente introduz Marx, introduz Lenin, introduz Che Guevara, que é o príncipe deles, né, atirado em todo mundo. Mas para começar, vamos começar com eles, com os católicos, a comunidade eclesial de base, que é um movimento de discipulado. Isso aí são as lutas do reino de Deus. São as grandes lutas espirituais, que sempre está aí no campo, nos lugares, na chamada atmosfera, nos lugares celestiais aí e tal, né? E Paulo mais ou menos pensou isso. E quem é que está nessa luta? Sempre as pessoas do reino e as pessoas que não são do reino. Mas não precisa ser tratado como inimigo, porque Jesus disse: amai vossos inimigos. Então isso que o novo nascimento, ele não é uma ação de Deus que te separa do mundo, como se você tivesse que ir para um quarto escuro e ficar lá escondido do mundo. Você se transforma, você é transformado pelo Espírito numa nova criatura, para levar essa luz para os outros. Então aquilo que estava profetizado para o judeu, ser a luz para os gentios, agora é para você. Nós temos que ser luz para os gentios, para aqueles que não creem em Cristo. Então, nós somos essas pessoas. Agora, Nicodemos deve ter compreendido, porque depois então ele vai ajudar exatamente esse é o corpo de Jesus, preparar aquilo. Isso significa que ele deu sinais e que houve mudança até na sua concepção de reino. A nossa concepção de reino é essa, é o novo nascimento, o nascimento da estrela, como eles falavam no Evangelho primitivo, na tradução peshita, que era o aramaico. Nascer
do alto. É a tradução Peshitta diz isso, que a Bíblia de Jerusalém também diz, nascer do alto, porque é a melhor tradução do anote, de cima, é do alto, e não de novo, porque dá uma ideia que Nicodemos entendeu assim, e Jesus explicou que é do alto. Esse de novo, está subentendido de alto. Nicodemos entendeu que era de novo, de novo, eu estou aqui, nasço de novo, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe. É um tipo de reencarnação, uma coisa assim, né? Jesus disse não, é da água do Espírito, é de cima, do alto, no aramaico da estrela, que está no alto. Você só vê a estrela olhando para cima, não tem estrela no chão, então de cima. Nascer da estrela era uma maneira de dizer do alto, na versão Peshitta, que é a versão original do Novo Testamento. Quase todos, talvez Mateus foi escrito no hebraico. Essa tradução do Peshitta é tão bem confirmada que toda vez que tem uma frase na língua aramaica, você vê que Marcos traduz para o grego. Talita cumi, aramaico, menina, levanta. Corban, aramaico. E tem outras palavras que estão em aramaico que é traduzido para o grego, para que seja mais explicado. E depois o Evangelho é todo passado para o grego. Mas originalmente, eles escreveram no aramaico. Talvez Lucas, que escrevesse o grego, ou Marcos fosse mais entendido, que foi um tipo de intérprete, quando chegou aquele pessoal lá da Grécia para falar com Jesus, o Filipe, né? E parece que ele entendia mais do grego. Mas o Evangelho vem do aramaico, aquela língua popular. Existia uma linguagem, um aramaico simples, e que se falava em aramaico. Então, nascer do alto era nascer da estrela. E às vezes traduz por de novo, é subentendido como de cima. De novo, porque você nasceu e vai nascer agora pelo Espírito. Então, Jesus tira aquela ideia materialista de Nicodemos, abstrai tudo e faz uma coisa ontológica, passa a ser metafísica, passa a ser de um advir, de um futuro. O reino está aí dentro de você, mas agora não. O reino de Deus veio, mas ainda não. É sempre uma ansiedade, por isso que Paulo dizia, e Pedro dizia, eu vou me tirar esse corpo, como se fosse um paletó, para vestir um corpo novo. Por quê? Era no futuro. Então esse reino, a plenitude, só na volta de Jesus. Mas enquanto isso, não estamos sem responsabilidade, não estamos sem esperança, porque de fato quem é cristão sente dentro de si o mover do Espírito e do reino de Deus. E à medida que se aumenta a justiça e que até a prosperidade e todas as boas coisas são influência do povo do reino de Deus, que vai ajudando a mudar o mundo. Nós temos essa missão como cristãos, é cantar, louvar. A igreja é um braço do reino de Deus, né? É ela que introduz o reino, é ela que introduz a justiça, é ela que introduz a alegria, é ela que introduz aquela felicidade que está lá, que Paulo traduziu muito bem. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer